JP, o seu jornal pontual. Você vai fazer as perguntas aí do Face, ainda não? Sérgio, vamos aproveitar e vamos terminar aqui a respeito de Câmara Municipal. Existe, Tiãozinho, Dorvil, Nube, existe algum projeto por parte de vocês para diminuir custos, diminuir gastos na Câmara Municipal? O Tiãozinho, que já passou por lá, sabe dos gastos, outros, nós sabemos dos gastos que existem ali. Existe algum projeto para diminuir esses gastos? Porque quando eu falo diminuir gastos, existe muito uma famigerada coisa que existe na Câmara Municipal, que eu não sei porque que existe de tanto dinheiro assim, que é uma diária para Goiânia. Uma diária para Goiânia você vai gastar R$160, R$180 para uma diária para ir em Goiânia. Aí você vai no carro da Câmara, você vai com a gasolina da Câmara, com o motorista da Câmara e gasta R$180. Né? Existe algum projeto, algo e quando eu digo R$180 é uma viagem para Goiânia. Quando se diz para Brasília, 300, 500, dependendo quem vai, né? Porque o presidente da Câmara vai com mais, o vereador vai com menos. Então, existe algum projeto, passa para a cabeça, diminuir um pouco esses gastos, Tiãozinho? Olha, Toninho, eu não tenho como hoje antecipar um fato do que eu não tenho conhecimento dos últimos 4 anos. Eu vou falar antes, no período que antecedeu esses 4 anos. Quando eu, vereador, e ainda vocês podem acessar os balancetes, que fica arquivado lá, eu fui um dos únicos vereadores que tive menos diária. Por quê? Porque a diária, eu entendo que a diária você tem que pernoitar. Você tem que estar a serviço do município, você tem que provar isso com documentos para você ter acesso à diária. Então você pode acessar lá na época, tá disponível lá. Agora, o que eu quero dizer para você, que agora, nesse momento, nessa legislação, que nós tem que ter conhecimento, é chegar lá para nós ver como é que está a situação. Como é que nós vamos hoje julgar um fato que eu não tenho conhecimento e não estou aqui para isso. Eu fui eleito pela nossa comunidade para colocar transparência ao meu eleitor e os eleitores de Morrinhos. Por exemplo, vou voltar um pouquinho atrás. Quando nós, vereadores, na gestão passada, nós realizava sessão itinerante. Eu acho que vocês lembram disso. Ia para São Francisco, quando era um projeto de interesse daquele setor, nós ia discutir junto com a comunidade. E na época, eu vou citar nomes, o atual presidente da época era o Francisco Júnior. Nós iríamos para o setor, discutir um projeto relacionado àquele setor e buscar informação do que é mais interessante para aquele setor. Citar exemplo, tem setor que talvez o objetivo lá, o anseio da comunidade não é o asfalto, de repente é uma escola. E não é nós que vamos lá levar uma reivindicação. Quem traz para nós a reivindicação é o eleitor, é a comunidade. Então, Toninho, eu acho que cabe a nós a responsabilidade, a honestidade e transparência a partir do dia 1º de janeiro. É o que o Tiãozinho falou. Essa resposta eu posso dar depois da posse, né? Porque a gente não pode falar do que a gente não sabe. Então, depois da posse, aí sim, aí eu posso afirmar. Interessante que tem que esclarecer, né, ouvinte, o que é uma diária? O Tiãozinho explicou bem. Diária é uma refeição, no caso o almoço, outra refeição, no caso a janta, e o pernoite. Se você almoçou, jantou e pernoitou, no caso aí seria uma diária. Saindo daqui, vai Goiânia, você apenas toma uma refeição, você tem 1/3 de uma diária. Tá? Isso basta esclarecer, eu não vou entrar nesse mérito, né? Como a Nubia já falou, que o Tiãozinho esclareceu muito bem, eu não tenho conhecimento como é que funciona essa questão de diária. Mas isso aí, diária é almoço, janta e pernoite.
Não acontecendo, é 1/3 ou 2/3. Dagmar. E o pior de tudo que a gente não entende é por que tem tanta diária para final de semana, né, Toninho? Nós questionamos isso aqui, a gente não quer voltar a esse assunto, não tem necessidade de voltar nisso aqui, mas por que tem tanta diária no final de semana, né? Então, isso aí é uma coisa que não cabe no nosso imaginário, fica um negócio meio complicado de se explicar. Eu queria fazer uma pergunta, Toninho, eu sei que você pode estar no rol das suas perguntas, mas é uma pergunta que, como a gente comentava com o André aqui, é uma pergunta que terá que ser feita aos 13 eleitos. Algum de vocês é candidato à presidência da Câmara? Vocês estão participando de blocos de negociação? Como que está a articulação para a presidência da nova mesa diretora da Câmara Municipal? Na opinião sincera, viu, Dorvil? Quero a opinião sincera de cada um de vocês. O que vocês estão negociando? Como que está a busca pela presidência? Dorvil Leite. Respondendo a sua pergunta, eu não sou candidato. Lá é 2 anos, é biênio. No primeiro biênio eu não sou candidato, até porque nada sei ainda daquela casa de leis. Tem que entrar lá, né, e aprender muito, que lá existe o regimento interno, já estou estudando. Quem sabe daqui 2 anos, mas de momento eu não sou candidato. A segunda pergunta, se está havendo conversação. Tivemos sim, né? Por que não falar que tivemos? Tivemos sim uma pequena reunião, mas nada ficou definido. Essa definição eu creio que vai ocorrer após o dia 20 de dezembro, ou logo após o Natal. Tiozinho do ônibus. Olha, antes de responder a pergunta com relação à presidência, eu gostaria de fazer aqui uma observação, quando referiu a diárias. Eu acho que cabe a nós, vereador, primeiro brigar pela diária dos motoristas de ambulância, junto ao prefeito, com o servidor público que vai lá em Goiânia, muitas vezes pernoita lá com R$15. A responsabilidade nossa, primeiro, eu acho que seria brigar por os nossos colegas de trabalho, servidor público municipal. Você imagina que se de repente um local onde que nós vamos, eles vão servir uma refeição, de repente os R$15 não dá nem para almoçar. Então, antes de nós ver a diária nossa, do Poder Executivo, Legislativo, vamos lutar junto, vamos formar força, os 3 vereadores, e vamos levar sugestão e solução para o prefeito para atender melhor o servidor público municipal, que tão bem serve a nossa comunidade. E nós temos que ter a responsabilidade, quem sabe, até a questão financeira, nós vai ajudar, devolver para o Poder Executivo para resolver o problema dessas diárias, que na minha opinião, como servidor público que fui, como motorista de ônibus que fui, eu sei falar quanto que é difícil você passar um dia com R$15. Muitas vezes nem jeito tem, nem banho toma, porque não tem condição com aquele recurso. Então acho que nós temos que formar força e resolver esse problema do servidor público primeiro ponto. E segundo, quando fez a pergunta com relação à presidência, eu gostaria de dizer a todos os ouvintes, com certeza está tendo essa curiosidade para resolver a presidência da Câmara. Eu quero colocar à disposição que hoje eu me sinto um homem preparado para isso, com 2 mandatos de vereador, conhecendo o Poder Legislativo, o Executivo, mas não sou eu que vou fazer essa escolha, são os meus pares vereadores, é a Núbia, é o Dorvil, os outros vereadores, e eu quero ser presidente dos 13. Eu fiz um desafio outro dia, por que nós não poderíamos chegar a um consenso, fazer como nos anos 60, que eu acompanhei a história de Morrinhos, quando fazia a escolha do presidente da Câmara por unanimidade. Era unânime ali, escolhia sem disputa de voto. Então, eu acho que a gente poderia chamar essa responsabilidade, que dificilmente vamos conseguir, mas vamos trabalhar para isso, para que escolha aquele que for o melhor para a nossa comunidade. Que, quem sabe, a nossa comunidade poderia levar, eu aceito sugestão, para nomes, porque são 3 vereadores, a nossa comunidade também tem o direito, não tem direito de escolha, mas para levar para nós, falar, olha, nós gostaríamos de eleger a presidente da Câmara Municipal, era o vereador tal, nós estamos abertos para ouvir isso. Agora, cabe a nós a responsabilidade de escolher aquele que for o melhor. Não estou dizendo que nenhum é inferior a ninguém, mas eu estou pedindo aqui
e respondendo a pergunta do meu compadre Adegmar, que eu estou colocando o meu nome à disposição. Não estou brigando para ser o presidente, mas eu estou colocando à disposição dos meus pares vereadores. Se entender que eu tenho condição, junto com vocês, de fazer um bom trabalho, o meu nome está à disposição. Núbia. O presidente da Câmara hoje é difícil, porque às vezes o nome está certinho para entrar lá e ser o presidente, e de repente entra e sai outro presidente. Né? Então a gente tem que conversar e ficar bem conversado para não errar. Nós vamos agora para os nossos apoios culturais e voltamos daqui a pouquinho. Você, Dorvil, quer colocar? Só essa colocação que o vereador e vice-prefeito Tchauzinho fez, R$15 para os motoristas. Como eu já disse, uma diária é almoço, janta e pernoite. R$15 dá R$5 para cada um. Aonde você almoça por R$5? Aonde você janta por R$5? É onde você vai dormir por R$5. Sebastião Martins, essa questão da diária dos motoristas, de ambulância e tantos outros, tem que ser revisto por nós. Isso quando recebe, né? Isso quando alguns motoristas Também, vai e recebe, né? também. Às vezes tem casos que o motorista vai e nem recebe, passa o dia sem almoçar. R$15, eu acho que seria um absurdo, Tchauzinho e Núbia. Eu creio que nós vamos ver isso aí com muito carinho, só para tranquilizar um pouquinho, né, aos motoristas, porque R$15 por almoço, janta e pernoite, isso não existe. Isso aí o Dorvil sente na pele, né? Já passou por isso e sabe como é que é. JP, o seu Jornal Pontual.